Bem, bom dia, amigos do segundo ano do Liceu Nilo Peçanha. Estamos aqui para conversar com vocês, né, nesse novo modelo de ensino, né, nesse ensino provisório. A gente reforça sempre que o ensino presencial é a melhor modalidade de interação e de aprendizado, né, de aprendizagem e ensino, mas diante a pandemia do coronavírus, né, a decisão pelo ensino à distância me pareceu aí a melhor alternativa para que a gente possa trocar uma ideia, né, e conversar sobre os temas, né, e vocês estarem aí linkados nos assuntos que nós vamos estudando, né, ao longo desse ano atípico. Mas, enfim, estou aqui para para bater um papo com vocês a respeito, né, de um tema muito importante no conteúdo de história do segundo ano: revoluções burguesas. E eu vou dividir o tema em duas aulas, ou em dois vídeos, aulas, né, que nós vamos estar fazendo essa semana. Nessa primeira semana, eu vou falar para vocês sobre Revolução Inglesa ou Revoluções Inglesas, tendo em vista, né, que é um processo que durou alguns anos, né, algumas décadas, né, no território inglês. Então, a gente vai começar falando aí, né, dessa questão: por que revoluções burguesas e não revoluções inglesas, né, inglesa, né, ponto. Por que burguesas? Porque apesar de ter ocorrido no território inglês, num determinado contexto, né, ali dos anos, né, 1600, ela representou a ascensão de uma classe. A classe burguesa tomou o poder, né, passou também a ditar as ordens, né, as características da economia, não só da Inglaterra, mas também da Europa e do mundo, porque imediatamente após a Revolução, a Inglaterra se tornaria a dona dos mares, a dona, né, de um novo sistema, o sistema capitalista. O primeiro grande hegemon do sistema capitalista foi a Inglaterra, né, todos nós sabemos. Então, a Revolução Burguesa Inglesa, ela também está associada com uma outra importante revolução que nós vamos estudar também esse ano, no segundo ano, que é a Revolução Industrial. Mas vamos lá. Revoluções burguesas. Um momento muito importante e significativo para a história do capitalismo, né? A superação dos resquícios feudais, né? Isso está na linha ali de frente das chamadas revoluções burguesas. Elas têm, a gente costuma dar um destaque para a Europa, que é onde esse processo se inicia, e um destaque maior ainda é dado para a Inglaterra, que vai se tornar, então, a grande liderança econômica e política da Europa imediatamente após esse processo, e também a França. França que vai ter uma revolução um pouco mais profunda, porque ela é burguesa, mas ela tem em alguns momentos a participação popular. Mas essa revolução francesa fica para a nossa próxima, para o nosso próximo debate, no nosso próximo encontro aqui. Hoje eu vou falar então da Revolução Inglesa, né? Eu já falei para vocês ainda há pouco que a burguesia ascende ao poder, né, ganhando também prestígio político. E a gente sabe que durante todo o período, né, do absolutismo, né, o rei, né, ele tinha que, de alguma forma, fazer uma mediação entre interesses de classe. A classe burguesa, que tinha dinheiro, e a classe, a nobreza, que vivia de status, de nobreza de sangue, mas consumindo, né, o dinheiro do Estado, enfim, o dinheiro da sociedade, né, vivendo mais de glamour do que de posse, de riqueza propriamente dito, né? E aí nós temos, nesse processo, eu chamo a atenção, é um processo que mostra para a gente a queda do absolutismo, né? Mas não só a queda do absolutismo, mas também de todos os entraves do sistema feudal que vocês estudaram ano passado, no primeiro ano, que
limitavam, então, a ascensão do sistema capitalista e da burguesia. Vamos lembrar, o sistema capitalista está linkado, né, com os interesses da burguesia. Vamos lá. Lembra que eu falei nas aulas de iluminismo que o iluminismo lança uma semente importante, uma semente de ideias que vai revolucionar toda a Europa e todo o mundo, porque está trazendo o alicerce de um novo mundo a partir, né, quando traz a questão da ciência, a questão da negação das explicações religiosas para o mundo. Então, o iluminismo tem um papel fundamental, né, nesse processo de revoluções burguesas, porque as ideias iluministas elas serão utilizadas pelos burgueses para alicerçar esse novo mundo, essa nova sociedade que se desenha. A questão da propriedade privada, a questão da negação do poder divino dos reis, né? E a questão de o Estado é laico. Então, essa questão, na Inglaterra, isso é visível, né? A questão do rei que era católico e que se defronta com os interesses da burguesia, né? Que, ora, ela é protestante, mas ela tem, para além do fator religioso protestante, a burguesia está alicerçada nesse campo que o iluminismo traz, nessa base científica, nessa ideia e na prática do progresso, né? Então, os entraves, e aí por isso ganha esse nome entraves, né? Todas as características da sociedade feudal que permaneceram durante a época moderna, então vão começar a ser abaladas, né? Então, é importante ressaltar essa participação, essa importância das ideias iluministas em todo o processo. Mas então, como o processo ele se dá? O que acontece na Inglaterra que os historiadores, os professores estão chamando de Revolução Inglesa, né? Bem, o que acontece lá, né? Nós tínhamos uma Inglaterra onde, já no século XVII, as forças capitalistas começavam a avançar com rapidez, né? Tanto que lá foi o berço da Revolução Industrial, que já foi subsequente, né? E que vai fazer com que a Inglaterra seja a grande senhora dos mares, a potência que foi durante todo o processo da primeira Revolução Industrial e deu a ela a hegemonia sobre o mundo do século, né? Na metade do XVIII e no século XIX, né? Então, todas as características do sistema capitalista ainda se esbarravam nessa estrutura feudal em pleno século XVII. E isso foi motivo de crise. E por que se deu uma revolução, né? O absolutismo inglês estava na mão dos Stuarts, né? Uma dinastia, uma família, né? A nobreza. Mas essa dinastia ela se encontrava fragilizada porque não tinha um exército forte, não tinha uma burocracia organizada e tinha pouco dinheiro. E com detalhe, né? Quando a gente fala em absolutismo, a gente tem que lembrar que a nobreza se apresenta sempre como uma classe social que consome muito, exige muito do rei e do Estado, né? E aí, quando tem uma classe que não trabalha com as mãos, que não faz, né, o trabalho braçal e que onera o Estado, né, o Estado tem que, de alguma maneira, buscar um caminho. E qual é o caminho? Aumentar impostos. E aí, esses impostos vão incidir sobre os burgueses, que não vão estar satisfeitos e que têm um projeto diferente daquele rumo que a sociedade tomava até então. Então, essa é uma grande questão que vai mostrar para a gente que a Inglaterra já estava ali tendo seus alicerces, né, do absolutismo abalados, né? Então, nós temos o rei Jaime I e Carlos I que tentaram fazer esse processo de aumento de impostos e o parlamento, né,
olhava com muita desconfiança. A igreja já tinha perdido terras por conta da reforma religiosa, né, que vinha sendo desenvolvida já há um século antes, pelo menos, né? E essas terras, parte dessas terras, que era da igreja, passou ao domínio dos burgueses, né? E aí surge uma nova burguesia na Inglaterra. Eu chamo a atenção para isso, porque essa burguesia é o que ficou conhecida como gentry, né? Ela se associou aos burgueses. Ela é diferente daquela nobreza tradicional que não trabalha com as mãos, não está linkada nesse viés, nessa ideia de progresso. Essa gentry ela está associada de alguma forma com os burgueses, né? E é esse grupo, esse binômio aí, burguês e gentry, que vai promover o processo de cercamento dos campos, que é fundamental para a Revolução Industrial, né? Na medida em que os campos foram cercados, você tem uma massa de ex-camponeses que são obrigados a ir para a cidade e que vai formar, em breve, o proletariado, a mão de obra, a reserva de mão de obra das fábricas no processo de Revolução Industrial, né? Então, antes propriamente da Revolução Inglesa, nós tínhamos uma Inglaterra com muitas diferenças sociais entre o campo e a cidade. E aí, quando eu falo de diferença social, eu estou falando de classes, né? A gente pode dizer que no campo viviam os chamados pares, que era, né, a nobreza mais tradicional, aristocrática, a gentry e os yeomen, né? Eram arredatados e pequenos servos, também estavam ali, chamados jornaleiros, que viviam da pequena jornada. Então, esses mais pobres, os chamados jornaleiros, é que vão, né, ser pressionados, inclusive, para ir para a cidade, serem expulsos de suas terras, de suas áreas comuns, né? E na cidade vivia a burguesia mercantil e manufatureira. Tinha também corporações de ofício, que a gente pode entender como uma etapa próxima daquilo que seria uma sociedade mais próxima, né, da sociedade burguesa capitalista. Mas vamos com calma que a gente chega nesse tema em outro momento, quando falarmos de Revolução Industrial. Então, voltando à questão da Inglaterra, nós tínhamos duas Inglaterras em uma, né? E a Revolução, a tomada de poder pelos burgueses, que vai se dar via parlamento, né, e deposição do rei, ela vai ocorrer, ela tem um início. A gente não pode falar numa revolução que aconteceu num ano, num momento. Ela tem um estopim, ela freia e ela vai se desenvolvendo ao longo de alguns anos. Vamos lá. 1625 até 1640 seria aquela primeira fase, né? Quando Carlos I ainda era o rei, e em algum momento, ali por volta de 1637, segundo a maioria dos historiadores, ele aumenta os impostos, agradando então a burguesia. É o cheap money, né? A população, enfim, ficou revoltada com aquilo, né? O rei queria buscar o avanço, né, brecar. Na verdade, ele queria brecar. O rei está querendo brecar o avanço do capitalismo, o processo de cercamento dos campos, né? E ele queria ajudar uma classe específica. Lembra daquela nobreza mais tradicional, até falida, os chamados pares, os pares do rei, né? A aristocracia do campo. Com isso, esse era o objetivo do rei. E o parlamento, então, entra em ação, né? E aí, quando o parlamento entra em ação, Carlos I ele diz assim, não vai dar para manter esse parlamento. Ele dissolve o parlamento, né? Cria um outro, o short parliament, né? Seria aquele pequeno parlamento. Então, você tinha um parlamento mais numeroso e aí o rei diminui o número de representantes para ele poder dominar esse parlamento. Depois, isso não dá certo, ele cria, então, um longo parlamento. Ele volta atrás. Só que esse longo parlamento, é justamente o que rompe com o rei, né? Abrindo, então, uma possibilidade,
né, para as mudanças. O primeiro-ministro é derrubado, aquela lei dos impostos é derrubada e o poder do rei também é limitado, né? E aí o rei, encurralado, ele precisa, então, fazer uma ofensiva. E é aí que começa um processo que é chamado de revolução. Dá-se a revolução, uma briga constante entre rei e parlamento, que vai, olha só, o processo ele é iniciado em 1640 e vai, né, tendo pequenos intervalos até 1689, quando a gente tem a chamada Revolução Gloriosa, né? Vamos lá. Essas fases, né? Interessante observar essas fases. Não para decorar, mas para entender que não é uma revolução única. Assim, foi um momento de revolução e pá, né? Como todo processo, como toda revolução, né? A história ela não é feita de explosões. A história é feita de um processo, né? Todo movimento histórico, né? Ele passa por vários processos. E a Revolução Inglesa também foi assim. Vamos lá. Ela começa, então, em 1640, com a Grande Rebelião, né? O longo parlamento sendo hostil ao rei. Né? Dizendo, não, dessa forma não vai dar. Não adianta você querer interromper ou atrapalhar o Congresso. O Congresso não, o parlamento. Né? Então, e aí se dá, então, um segundo momento, porque nesse entrave parlamento e rei, em 1642, começa, então, a Guerra Civil. O que é a Guerra Civil? Ela demora 6 anos, de 1642 a 1648. E aí ele tem um fator, presta atenção, ela é uma guerra civil, ela tem aí uma questão social, mas o fator religioso vem à tona, ou se mistura a essa questão, porque anglicanos e católicos vão se defrontar com presbiterianos e os chamados Yeomen, né? E aí como é que se dá isso? Anglicanos e católicos são maioria, formam, né? Quem forma esses grupos, né? Quem são os pares? Eles são exatamente os pares. Lembra que eu falei dos pares? Então, os pares eram anglicanos e católicos, estão do lado do rei. Presbiterianos e os Yeomen são aqueles que apoiam o parlamento. Então, a guerra parlamento e rei ganha um ingrediente religioso. Como é que termina isso? O parlamento ganha. Como é que o parlamento inglês ganha a parada? Né? Através da força do exército. Um novo exército modelo, destaque para uma figura que vai ser extremamente importante na história da Revolução daí por diante. Estou falando de Oliver Cromwell. Né? Ele venceu o rei, quer dizer, ele era uma liderança importante, ele consegue, então, vencer o rei, esse grupo, e o rei preso e condenado. 1648. E aí nós teremos 10 anos de república. Professor, república. Né? Percebam, república como o ideal iluminista, né? As sementes iluministas estão influenciando claramente a Revolução Inglesa. Isso, república do Oliver Cromwell. Né? Ele eliminou os radicais do exército. Então, percebam, então, ele faz uma peneira, né? Ele vai criar coisas importantíssimas para a Inglaterra, né? Os atos de navegação, né? Foram determinados por ele. A marinha inglesa, então, vai se transformar na maior marinha do planeta, né? À época, isso vai durar aí, vai entrar um século à frente, né? E então ela passa a se construir, a Inglaterra, então, tem aí as bases para se transformar na dona dos mercados. Perceba como aponta para o capitalismo, como isso está associado a uma outra revolução que também ocorre, que a gente vai dar destaque mais à frente, que é a Revolução Industrial. Né? Só que Cromwell, ele é de certa maneira contraditório, porque ele é republicano
mas ele é ditador, né? Ele usa de uma certa ditadura para levar a sua república. E o fim da república ocorre exatamente quando ele morre. Ele morre em 1658. E com a ausência dele, o filho, né, o filho Richard, a seguir é deposto. Não tem legitimidade. Sem legitimidade, então, quem assume, quem volta, perceba, quem volta, os Stuart, né? Então, de 1660 até 88, então, 1660 até 1688, o poder na Inglaterra volta para a mão de uma dinastia, né, no caso dos Stuarts, que tinha uma longa tradição de absolutismo. Então, perceba como a Revolução estava tomando um rumo e, de repente, ela é abortada e muda de rumo, né? E aí esse parlamento se vê diante, né, da volta dos Stuarts. Então, o parlamento vai pressionar, nesse período que vai de 1660 até 1688, vai pressionar a tentar limitar a monarquia, né? Jaime II era o rei, né? Ele tenta, de todo modo, restaurar o absolutismo. E não só o absolutismo. Em termos religiosos, ele tenta colocar o catolicismo como religião oficial. Vai dar ruim. Lógico que vai dar ruim. Porque você tem outras ramificações religiosas que não aceitam essa oficialização do catolicismo. E aí isso é o limite. O parlamento não quer aceitar o absolutismo, as outras crenças, né, as outras religiões não querem o catolicismo como religião oficial. E aí, entre 1688 e 89, tem o desfecho da Revolução Inglesa, que é chamada de Revolução Gloriosa, né? Um golpe do parlamento contra o rei Jaime II. Gentry, aquele grupo, né, associado à burguesia, assume o poder e tem um decreto, né, o decreto dos direitos, né, a Declaração dos Direitos, que ficou famosa em 1689, que, aliás, eu depois vou colocar algum texto, alguma coisa para vocês olharem aí o que diz essa Declaração dos Direitos, né? Mas, assim, grosso modo, eu ressalto, ela limita o poder do rei, né? Isso até hoje. Já ouviram falar? A rainha da Inglaterra, né, aquela expressão, que ela tem o poder, mas ele é mais simbólico do que real, né? Porque quem tem força, até hoje na Inglaterra, é o parlamentarismo, né? E a partir daí, então, a Inglaterra vai poder trabalhar em cima de um novo sistema que nasce ali, né? Que ganha as bases e que ganha muita força, sobretudo na Inglaterra, que é o sistema capitalista. A gente sabe, depois eu vou reforçar no momento da Revolução Industrial, né? Que é o estabelecimento da propriedade privada da terra, e onde isso tem a sua semente, lembrem-se, iluminismo, né? Uma marinha forte, a maior marinha do mundo, a que controla mercados, né? E tem um processo que é massivo de cercamento dos campos, proletarização das massas, quer dizer, um exército de reserva para as fábricas, que isso vai fazer uma associação com a Revolução Industrial, que está ocorrendo, né? Que já está. A gente não pode estudar em história assim os temas separados. Então ocorre a Revolução Inglesa para só depois acontecer a Revolução Industrial. As coisas estão acontecendo, só que em termos políticos, né? A Revolução Inglesa, então, tem uma importância intensa, gigante, para o alicerce do processo de Revolução Industrial e de assenhoramento, de fixação do capitalismo como sistema oficial da Inglaterra, né? E por que não falar de toda a Europa, já que a Inglaterra passa a ser
a grande hegemonia da Europa e do mundo, né, logo a seguir. Bem, o vídeo está um pouquinho longo, então eu já estou encerrando esse vídeo. Acho que as principais ideias, né, sobre o tema Revolução Inglesa estão colocadas para vocês. Né? Eu vou deixar um texto, eu vou anexar um texto, né, sobre a Revolução Puritana, que foi algo que eu não falei, não tive tempo de falar com mais tempo aqui sobre a questão do puritanismo, mas é um texto do professor historiador José Jobson Arruda, né? É um textinho pequeno, de uma página, tem uma pergunta, já fica como uma tarefa para vocês realizarem ao longo da semana. Dúvidas a gente vai trocando ideia, né, pelo Classroom, né? E eu vou colocar também algumas músicas, se eu achar algum samba, tem um da Vila Isabel aí sobre essas mudanças no ideário, que eu acho que faz a ponte entre o iluminismo e as revoluções burguesas. Vale a pena a gente ouvir, né, para distrair um pouquinho. E é isso, eu vou deixar umas tarefas. O próximo vídeo a gente já vai estar entrando na Revolução Francesa, tá bom? Então é isso, bons estudos, como a gente sabe, né, o que a ciência, a OMS, né, o próprio governador tem dito, né, os prefeitos em geral, fiquem em casa, a luta contra o coronavírus é essa, ficar em casa, em isolamento social, né, manter hábitos de higiene saudáveis e boa alimentação. Espero que todos estejam bem, mais uma vez, assim como os seus, e a gente vai conseguir vencer isso para que em breve a gente volte a ter as nossas aulas presenciais. Um abraço a todos e até!